esse item do Livro dos Espíritos, fechando o Livro dos Espíritos: paraíso, inferno e purgatório. Muito bom, a doutrina nos explica, quebrando tantas crenças que trazemos de outras casas religiosas, não a título de crítica, né, mas de esclarecimento. Talvez às vezes nós não estávamos preparados ainda para receber as elucidações que o Espiritismo nos traz hoje, ou desde da criação, da codificação da doutrina por Allan Kardec, desmistificando muitas coisas, inclusive isso, o tal do céu tão desejado, ou o inferno tão temido por nós, né? Quem nunca ouviu escutar do pai ou da mãe, se fizer coisa errada vai para o inferno e tudo mais. E a doutrina nos traz exatamente isso. Ninguém irá sofrer eternamente pelas suas faltas, porque tudo passa. Todo sofrimento, toda aflição e toda alegria também, enquanto estivermos encarnados aqui. Lembrando sempre que o importante é aquilo que nós acumularmos na nossa bagagem espiritual, o que ninguém pode tirar de nós, somente nós mesmos, se assim o quisermos, se assim decidirmos não acreditar, né? Não acreditar ou não confiar mais na justiça divina. Então lembremos sempre, meus irmãos, que tudo depende de nós mesmos. Deus está sempre presente, Jesus sempre nos amparando, nos estimulando a melhoria, através principalmente dos seus exemplos e com as bênçãos dos benfeitores enviados por Ele ao amparo de todos nós. Se pararmos, recolhermos no nosso íntimo, com muito carinho, diante das nossas dificuldades, escutaremos a voz dele, nos aconselhando as atitudes corretas, que é sempre a gente remete ao amor, ao bem, à caridade, ao perdão. Então, esse conceito de céu e inferno, meus irmãos, a gente é um linguajar nosso ainda do ser humano muito pobre ainda, por isso foi criado esses termos de céu, de inferno, né? As punições ou as alegrias pós-mortem, né? Depois que a gente é desencarnado, sair do corpo e retornar ao nossa verdadeira pátria espiritual. Emmanuel traz aqui no livro Justiça Divina, abordando logicamente esse tema, né? O estudo é intitulado de céu, simplesmente céu, onde ele nos traz o que seria, dentre tantas e tantas elucidações que o Espiritismo nos traz, Emmanuel, lógico, ele trouxe aqui num singelo estudo esse céu que a gente ainda desconhece, né? E ainda às vezes a gente se pega ainda se iludindo: será que eu vou para o céu? Será que eu vou ter paz? Então aqui Emmanuel vai trazer então uma reflexão a respeito do assunto. Vamos lá. O estudo é do número 24, tá? Intitulado de céu. Ele começa assim, ó: aflitiva
aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Porque eu confesso, meus irmãos, quando a gente não costuma falar de nós mesmos, mas eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu tinha uma impressão assim, melhor, não tinha impressão nenhuma, porque quando falavam de céu para mim, aquele negócio de estar lá nas nuvens, e é anjo, e é isso e aquilo, aquela harmonização, eu achava aquilo ali muito assim, longe do meu, embora eu era jovem, muito jovem ainda, mas eu era muito longe ainda da minha compreensão, né? E acredito que muitos de nós ainda têm essa concepção a respeito de céu, né? Aqui, Emmanuel então vai trazer das várias populações da antiguidade como que era encarado esse céu, ou como fazia para chegar ou entrar nesse céu em épocas remotas. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados, né? Aquela pessoa que ela tinha uma linhagem boa e tinha ainda as conexões, e eles cultuam até hoje muito ainda os antepassados pela religião deles, a doutrina deles. Então eles acreditavam nisso, ou nós acreditávamos, quem sabe que já não encarnou na China, não é? Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden, o jardim do Éden, fosse a condição privilegiada de alguns eleitos somente, na pureza intocável dos cimos. Então, para os irmãos que têm um pouco de conhecimento da cultura da Índia, né, sabe, eles possuem muitas castas lá, e a diferença é muito grande em termos de religiosidade, e eles são ainda bem rígidos nesse ponto. Então, acreditavam muito mesmo que aqueles que já nasciam em casta privilegiada, casta nobre, já iriam para esse céu, né? Mesmo praticando ou fazendo coisas erradas, não importa, porque já é da casta, nasceu na casta privilegiada. Quem não conhece, é só assistir algumas novelas da televisão lá que falam sobre o assunto, né? Fala certinho como que funciona. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. No Egito Antigo a gente sabe que eles tinham os deuses, aliás, todos os tipos de deuses, né? Do sol, da lua, da terra, do ar, enfim. E aqueles que eram, né, como sempre, os mais privilegiados, os mais nobres, eles já achavam que estavam com o pé já lá no céu, mesmo que esse céu fosse com a crueldade em que eles tratavam os seus subordinados. No caso, na época, houve muitos problemas com os escravos. Então, mas eram outras épocas, meus irmãos, né? Outras elucidações. E os tempos vão mudando, e as opiniões e as doutrinas também, né? Vamos nos adequando, cada um com a sua crença, mais nos tempos atuais. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas, né? Os chefes de família eram sempre os privilegiados. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso e, ainda ontem, acreditávamos que o céu fosse região deleitosa
em que Deus, teologicamente transformado num caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciasse mais ampla inteligência no campeonato da adulação. Um grande exemplo disso, aos irmãos que já assistiram, eu acredito que todos já devem ter assistido um filme sobre Jesus, principalmente na época da Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, as oferendas no gasofilácio, tem até o óbolo da viúva, que nos explica tanto a respeito disso, que não é a quantidade aos olhos de Deus que é a importância, e sim o sentimento no qual nós dedicamos a Ele, seja uma moeda ou o nosso tempo. E aqui Emmanuel, ele fala bem, deixa bem claro, no campeonato da adulação, como se Deus fizesse questão de que adulassem Ele, que bajulassem os seus sacerdotes, e nós sabemos hoje que não é assim, não depende disso nós caminharmos para o céu. Mas são tempos, meus irmãos, tempos passam, mas no nosso entendimento nessa época era exatamente esse. Então nós nós temos que respeitar e compreender as épocas em que a humanidade passou, e hoje nós temos a informação com a tecnologia avançada e comprovada, muitas e muitas teses religiosas, mas Emmanuel gosta sempre de abrilhantar o estudo com esses detalhes da antiguidade. Então, Deus não tem capricho, a gente ficar adulando, achando que vai entrar no céu só porque está, elogiando o Todo-Poderoso. Ele não necessita disso, Ele precisa das nossas ações, nossos exemplos. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu em essência é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Foi como nossa irmã Irani ali acabou de falar, para todos nós, quem não escutou, que é exatamente isso. O que é o céu então? É o estado da alma. A gente pode se encontrar no céu mesmo estando encarnados. É a paz que a gente encontra aqui dentro. A felicidade, mesmo que momentânea, mas a felicidade em fazer o bem, não a felicidade em obter o bem, mas em fazer o bem, que é muito diferente, Às vezes achamos que a matéria é a alegria nossa, é efêmera, mas hoje, algo novo que adquirimos, nossa, nos traz, enche até, a gente fica até elevado de alegria quando consegue adquirir algo que a gente tanto desejava, mas passado alguns meses, alguns anos, isso aí acaba-se, enquanto que a felicidade verdadeira, quando nos dedicamos à felicidade do próximo, não a nossa, isso sim fica gravado em nossos corações, e assim com o nosso sentimento nós vamos percebendo o que é a verdadeira alegria e o que é o verdadeiro céu, que é criado dentro dos nossos sentimentos e não num lugar físico, ou lá no céu nas nuvens, ou lá embaixo da terra, não importa. O importante é o nosso estado aqui dentro,
como estamos nos vigiando, como estamos a nossa conduta, o que pensamos, o que direcionamos nossos ouvidos, nosso olhar. Será que é para o céu que a gente está vislumbrando? Será que é esse nosso direcionamento dos nossos sentidos para esse céu, ou para as coisas da terra? Então, quando eu falo que a gente pode encontrar o céu mesmo encarnado, é aqui dentro, é a construção de tijolo por tijolo dentro dos nossos sentimentos, para construir esse reino firme, sólido, que mesmo ante as aflições, mesmo ante as dificuldades, mesmo a afronta do próximo, a negatividade, a negação, nós nos encontrarmos assim nesse céu que ninguém irá tirar de nós, somente nós mesmos, se nós assim o quisermos. Então, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interna de cada criatura. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde no livro Céu e Inferno: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Então não existe um lugar físico desse céu, meus irmãos. Ele deixa bem claro aqui, se almejamos os mundos superiores, né, nós podemos descrever como as esferas mais crísticas, né, os mundos mais crísticos ou divinos, né, que as classificações dos mundos possam se considerar céu, né, mas aqui ele deixa bem claro: estes são os últimos da nossa jornada, esses mundos elevados, e que até lá todas as nossas virtudes vão nos auxiliar a alcançar, enquanto que os nossos vícios vão nos interferir, nos interditar, nos parar nesse processo evolutivo. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente que o reino de Deus está dentro de vós. Então, meus irmãos, nós procuramos às vezes esse céu que a gente tem a impressão do céu é aquele lugar de paz, tranquilidade, harmonia e tudo que é de bom e de sagrado. Mas não percebemos que essa criação se torna sempre pela nossa reforma íntima. Se nós não reformarmos, nós não conseguimos transformar um casebre num castelo. Tem que haver a reforma. Em alguns casos tem que se derrubar para construir novamente. Isso vai de cada pessoa. Mas importante é nós lembrarmos que para conquistar esse céu, esse local que a gente almeja, que a gente imagina, só depende de nós mesmos, né? Da nossa reforma, das nossas atitudes, da nossa ação no bem, no amor e na caridade. Nada que seja relativo a material, a matéria, pode ser considerado como céu, nem mesmo um espaço físico entre as nuvens, né? Então vamos desmitificar essa ideia de que é o céu ou de que é o inferno. Marcelo, mas o umbral é o inferno. Não, o umbral não é o inferno. O umbral é o estado que nós nos encontramos
quando a gente desencarna, é a nossa própria consciência nos cobrando aquilo que fizemos de mal, de errado. Não é um inferno ditado por Deus e você vai ficar lá para você penar, não. Nós criamos todo aquele ambiente, não somos colocados, jogados lá, você errou, você vai parar lá, não. Nós automaticamente já nossa consciência sabendo que é devedora, já nos encontramos lá naquele local que é também um local de grande aprendizado, não é local de sofrimento só não, porque sofrer por sofrer, nós sofremos aqui também temos nossas aflições quando estamos encarnados no planeta Terra, ou em qualquer outro mundo. Então é o nosso estado que nos faz isso. Até mesmo nosso inferno pode ser criado aqui, como encarnados, basta a gente querer. Basta a gente vibrar dessa maneira, no mal, ao invés de auxiliar, a gente prejudicar o próximo, por aí, por adiante. Todo mundo sabe o que é fazer o mal. A gente já cria o nosso inferno aqui mesmo, encarnado. Então, muita atenção nessa mistificação. Quando eu morrer, não, meus irmãos. Quando a gente morrer, a gente vai chegar lá do mesmo jeito que a gente é aqui. Ninguém vai virar anjo, ninguém vai virar demônio. Nós vamos chegar do mesmo jeitinho, com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças e tudo mais. De certo, um tempo depois passado, o período de perturbação, né, de pós-desencarne, a gente vai recobrar consciência de algumas coisas, mas seremos nós mesmos. Então, se nossa vida, no momento agora, está bem, então trabalhemos para ela se tornar melhor. Porque quando chegarmos lá, a nossa perturbação não vai ser tão grande. Mas vamos ter perturbação? Se temos perturbação encarnado, por que não vamos ter desencarnado? Não vamos chegar lá do mesmo jeito? O que vai diferenciar é a nossa atitude, o nosso sentimento, a nossa vibração. Eu vou passar pelo umbral. Não sei, talvez sim, talvez não. O que importa? Importa o que a gente confia em Deus, que a gente sabe que Ele vai, nos amparar, seja onde estivermos. Tem até uma história aqui, eu vou ler aqui para os irmãos, do nosso irmão X, Humberto de Campos. Tem histórias magníficas, e ele tem essa história aqui muito boa, que hoje vai dar tempo para passar essa história. Geralmente não dá tempo de eu contar uma história aqui, mas hoje vai dar tempo. O livro é Luz Acima, e a lição de número 4, Nos Limites do Céu. Humberto de Campos auxiliando-nos no entendimento desse céu. Ele começa: no extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto em nevado manto, irradiava pureza e brandura. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Extenso halo de luz assinalava-lhe a presença. Recebido pela entidade angélica que presidia a importante passagem, apresentou sua aspiração máxima: ao ingressar definitivamente no paraíso, gozar-lhe o descanso beatífico. É outra ilusão nossa. Eu vou descansar depois que eu desencarnar. Eu costumo falar para as pessoas: meu irmão, você quer descansar? Se descansa agora, viu? Porque depois... Mesmo porque o cansaço é do corpo, não é do espírito, O espírito não. Quem cansa é o corpo. Então o corpo precisa de descanso? Precisa. Mas o espírito tem um período de repouso, mas é muito diferente do que esse nosso repouso aqui material, É outra vibração, enfim, Outra coisa que a gente tem que parar de pensar: eu vou descansar depois que desencarnar. Esquece, porque a inércia, meus irmãos, não traz benefício nenhum, nem para encarnado, nem para desencarnado.
O divino funcionário, embora admirado e reverente perante o espírito tão puro, esboçou um gesto de quem notava alguma falha menos visível ao olhar inexperiente e considerou: meu irmão, rendo a homenagem à alvura de tuas vestes. Entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Sorridente, feliz, o viajor vitorioso pôs-se à escuta. E ele pergunta: conseguiste entesourar o amor sublime? Pergunta o anjo respeitoso. Ele responde: graças a Deus. Edificaste a humanidade? Sim. Guardaste a esperança fiel? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no divino poder acima de tudo. Ensinaste a verdade e testemunhaste-a? Com todas as minhas forças. Conservaste a paciência? Sem perdê-la jamais. Combateste os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade e o orgulho, o egoísmo e o ciúme, a teimosia e a discórdia? Esmeradamente. Guerreaste os males que assolam a vida, como sejam o ódio e a perversidade, a insensatez e a ignorância, a brutalidade e a estupidez? Sempre. O anjo interrompeu-se, refletiu longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma, e indagou: meu amigo, já trabalhaste no inferno? Ah, isso não, respondeu o peregrino escandalizado. Como haveria de ser? Então o fiscal da celeste alfândega sorriu a seu turno e observou: falta-te semelhante realização para subir mais alto. Oh, que contrassenso! Aventurou o interessado. Como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações? Como? Sim, meu amigo, acentuou o preposto divino. O bem é para salvar o mal. Olha só, o bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isto mesmo, o céu não perde o inferno de vista. E perante o assombro do ouvinte, o anjo rematou: torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então cogitaremos da travessia. Lembra-te de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador da porta celestial
cerrou a passagem ligeiramente entreaberta, e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito nos limites do céu, meus irmãos. Então vejamos, sempre temos algo a realizar. Não nos contentemos com o mínimo dentro da obra, no bem. Sempre tem algo mais para a gente realizar, nem que seja levar um simples copo de água para alguém que está sedento, mas sempre tem uma oportunidade a todos nós, né? E lembremos que nós trabalhamos no bem, não é por nosso nome. Lembremos sempre que nós trabalhamos em nome de Jesus. Todas as suas tarefas voltadas ao bem é em nome dele, não no nosso nome. Lembremos sempre disso, e não vamos nos satisfazer com o mínimo, com as migalhas que oferecemos no campo do trabalho edificante, que almejamos sempre mais, um pouco mais. Não precisamos completar grandes obras, né, faraônicas, mas cada pequena atitude, cada pequena mudança nossa é essa criação do céu dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso interior, para assim no porvir a gente possa vislumbrar toda essa alegria, essa paz que a gente quer sentir e ainda não conseguimos de imediato. Lembremos sempre, então, meus irmãos, como Jesus que nos disse, o reino de Deus está dentro de nós todos. Vamos, então, se não encontrarmos Ele, vamos construí-lo, edificá-lo. E se já se encontra mais abalado, então vamos nos reformar, transformar o casebre em um castelo. Uma pequena fé, uma fé com obras. É assim que a gente vai um dia vislumbrar todo esse amor de Deus para conosco, que Ele dá a oportunidade a todos por igual. Ninguém é mais privilegiado que o outro, senão seria injusto. E Deus é tudo justiça, amor e caridade, né? Como aqui foi falado, né? Na antiguidade tínhamos muitas crenças que hoje todas se quebram, embora algumas resistam, mas isso não é o problema, né, do mundo. Aí são as crenças e cada um com a sua crença. Mas hoje a ciência nos mostra tudo isso. Até mesmo as doenças físicas são transformadas com as nossas mudanças de sentimento. Enfim, a gente tem que trabalhar, obrar sempre no bem quando tiver oportunidade, mesmo que, como disse, sendo um simples copo de água. Que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, possamos sempre contar com a Tua presença divina em nossas vidas, nos amparando e nos exemplificando todo o caminho que necessitamos trilhar em nossa existência. Que o Teu amor possa sempre nos impulsionar, Senhor, à medida que enxergarmos aquele irmão que está ao nosso lado como um verdadeiro irmão, com um sentimento puro de amor e fraternidade. Muito obrigado, queridos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes deste hospital espiritual que nos ampara com tanto carinho e tanta paciência diante das nossas imperfeições. Fica conosco, Mestre amado,
ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre.